Salve improváveis, tudo certo com vocês? Então, Robson aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai trocar uma ideia aí, né, então, sobre as finanças descentralizadas, né, que é o famoso DeFi no mundo cripto, né, que significa Decentralized Finance, né? Então, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso, né, sobre o que é, sobre as oportunidades, né, que esse mercado ele traz para a gente, né, da gente poder ser o nosso próprio banco, da gente não precisar depender de um terceiro, né, de tudo funcionar ali com contratos inteligentes pela rede Ethereum, por exemplo, ou até pela rede Solana, né, também funciona dessa forma. Então hoje a gente vai dar uma adentrada aí nesse assunto, né, a gente vai entender um pouco melhor o que é, como é que funciona, como é que eu posso participar disso. Então, tu tá chegando agora aqui, né, já peço para ti, deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí se possível, né, para te poder ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui, pelo menos 2 a 3 vezes por semana a gente está vindo aqui sempre com um vídeo novo, né, sobre diversos temas aí do mundo cripto. Então, se tu quiser ficar atualizado aí do mercado, quiser aprender, né, tá chegando agora no mundo cripto, já toca o sininho aqui, que aqui tu vai ver muito conteúdo para ti que está começando desde o zero, para te poder adentrar aí com bastante informação, né, sabendo o que tu pode fazer ou não aqui no mundo cripto, tranquilo? Então, vamos cair para dentro aqui do nosso conteúdo. Beleza, então a gente tem aqui, né, eu deixei então o primeiro slide como DeFi explicado. O banco, né, do futuro que está, no caso, né, em nossas mãos. Tranquilo? Então, o que é, né, o nosso querido DeFi? O DeFi, né, é a abreviação, como falei anteriormente na abertura do vídeo, né, de Decentralized Finance, né, que em português significa finanças descentralizadas. Então, por que se chama dessa forma, né? Como o próprio nome já diz, descentralizado quer dizer que a gente não precisa de nenhuma instituição financeira tradicional, né? Então, em vez de depender, né, dessas instituições financeiras tradicionais, como bancos, né, corretoras, o DeFi ele usa a blockchain, né, os smart contracts, né, como a gente falou anteriormente, os contratos inteligentes e tokens para, né, criar serviços financeiros abertos, acessíveis a qualquer pessoa e programáveis, totalmente, né, sem intermediários. Então, que eu deixei um quadro comparativo, né, para a gente mais ou menos poder entender a diferença, né, do DeFi para os bancos tradicionais. Então, os bancos, né, eles têm intermediários, eles têm horários limitados, né, taxas ocultas e controle centralizado. Então, tu só pode fazer o que o banco disser que tu pode fazer, né? Se tu quiser pegar um financiamento para fazer um carro, para comprar uma casa, o banco só vai te liberar se tu tiver, né, todos os pré-requisitos ali que eles estipulam, né, para que tu possa fazer aquele empréstimo, aquele financiamento em si. No DeFi, não é assim, tá? No DeFi, como funciona tudo por contratos inteligentes, e ele é um código aberto, né, totalmente auditável, qualquer pessoa pode conferir o código em tempo real, como a gente já falou, né, em outros vídeos. Ele trabalha 24 horas por 7, né, 7 dias por semana, e ele é totalmente sem burocracia. Por quê? Porque se tu tiver, por exemplo, um ativo de um determinado valor e tu quiser dar ele como garantia para poder pegar até 80% daquele valor que tu colocou em garantia, pode fazer isso a qualquer hora, de madrugada, se tu quiser, no final de semana, sem burocracia nenhuma, só tu entrar no site lá, travar o teu valor que tu tem como garantia, né? Pegar o valor de empréstimo e tu nunca mais precisa ficar mandando nenhum tipo de documentação, nem nada, porque é tudo por contrato inteligente, né? Então tu nunca vai precisar enviar um documento ou qualquer coisa do tipo para comprovar o que tu é, quanto tu ganha, ou qualquer coisa do gênero, quando se trabalha aqui com o DeFi, tranquilo? Então, um exemplo prático, né, como eu deixei aqui, no banco você precisa pedir autorização para aplicar seu dinheiro. No DeFi, você mesmo é o gerente. Então, a qualquer momento, tu pode abrir a tua carteira, entrar em qualquer site ali e aplicar o teu dinheiro da forma como tu quiser, fazendo da forma como tu quiser. Então, no nosso quadro aqui comparativo, né, a gente tem o quê? A gente tem, então, o banco tradicional, né, que ele é totalmente centralizado, o DeFi totalmente descentralizado, né? A gente tem também aqui que no banco tradicional, né, a gente precisa de permissão, já no DeFi o acesso é aberto, qualquer um pode fazer, sem pedir permissão para ninguém. No banco tradicional, a gente tem juros baixos, no DeFi, retornos mais altos. E, finalizando, o banco, ele sempre tem um horário comercial, então sempre que tu quiser fazer alguma coisa, tu vai precisar fazer dentro do horário estipulado pelo próprio banco, tu não vai conseguir
ir no domingo de tarde, por exemplo, no banco para te solicitar um financiamento ou fazer um empréstimo, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque ele tem um horário comercial, então tu precisa se programar para poder ir no horário que o banco tiver aberto, né? Já no DeFi não. O DeFi, ele é 24 por 7, 7 dias por semana, a qualquer momento, de madrugada, se tu quiser, tu pode entrar lá no site, conectar tua carteira e fazer todas as transações que tu quiser. Tu quiser pegar um empréstimo, tu quiser fazer um stake de alguma coisa, né, para gerar ali um rendimento para ti sobre o teu investimento, tu pode fazer, porque tudo funciona 24 por 7. Tranquilo? Então, agora que você entendeu, né, o que é DeFi, vamos conhecer os 3 pilares, então, né, que movem o novo sistema financeiro, que é o quê? São as DEX, os protocolos de empréstimo e os mecanismos de renda passiva. Então, a DEX é uma corretora descentralizada, né? Protocolos de empréstimo são como se fossem bancos, né? Também do digital ali, né? Da Web3. E os mecanismos, né, de renda passiva, que é onde a gente vai entrar, por exemplo, para montar uma pool de liquidez, para fazer um staking, para a gente conseguir gerar uma renda com aquele nosso capital investido ali. Então, o que são DEX, né? DEX, então, como eu comentei agora, elas são exchanges descentralizadas, né? O que são? São plataformas, né, onde você compra e vende tokens sem passar por uma corretora. Consegue fazer basicamente a mesma coisa que tu faz hoje numa Binance, numa Coinbase, numa KuCoin, numa OKX, que são corretoras centralizadas. Tu consegue fazer também, se tu quiser, nas corretoras descentralizadas. E essas corretoras descentralizadas, tu não vai precisar de nenhum KYC, né, nem nada do tipo, comprovar quem tu é, e ficar enviando, né, documentos ali de identificação, nem nada. Só precisa conectar a tua carteira e fazer o que tu precisa fazer ali da forma como tu achar melhor, né? Então, como elas funcionam? Elas operam, né, com pools de liquidez e contratos inteligentes, sem ter nenhum intermediário ali, né, nessa DEX. Então, exemplos práticos, né, os mais conhecidos do mercado aqui que a gente tem, são, por exemplo, aqui a Uniswap, né, que é uma DEX da rede Ethereum, a PancakeSwap, que é uma DEX aqui da rede BNB, e a Jupiter, por exemplo, que é uma DEX, né, da rede Solana. Então, um destaque, né, que eu deixei aqui, você troca ativos diretamente da sua carteira com liberdade e segurança a qualquer hora do dia, 24 por 7. Então, partimos então para o Lend and Borrow, né, que são o quê? São os empréstimos descentralizados, né? Então, como é que funcionam, né, esses protocolos aqui de Lend and Borrow, né, que eles fazem o quê? Eles são aplicativos, né, de empréstimos descentralizados. Então, esses protocolos, eles funcionam como? Tu pode pegar, por exemplo, um criptoativo que tu tem e tu pode colocar ele lá para ganhar juros. Então, tu faz um stake, né, daquele ativo que tu tem ali, por exemplo, um USDT, um Ether, um Bitcoin, né, o WBTC no caso, tu stakeia, né, ele lá e tu vai ganhar um juros anual ali por aquele stake. Outra coisa que tu pode fazer também nesses protocolos, né, é fazer o quê? É pegar, por exemplo, um ativo que tu tem em carteira, colocar esse ativo lá como garantia, né, no protocolo de empréstimo e tomar um outro ativo emprestado. Então, o teu ativo principal ele vai ficar como garantia, tu vai poder pegar até no máximo ali 80% do valor que tu deixou como garantia, né? Eu nunca aconselho fazer isso, né? Eu pego no máximo ali 40%, de 30% a 40% só do total disponível, porque tem um sistema ali de liquidação e tudo mais, né? Que daí é uma história de mais longo prazo, vamos dizer assim, para a gente estudar. Mas, para vocês terem uma ideia, a grosso modo, é assim: tu coloca um ativo como garantia, pode pegar um valor de empréstimo sobre aquele ativo e tu não tem prazo para pagar esse empréstimo. Tu vai ter uma incidência de juros, dependendo da moeda que tu pegar, né, emprestada, que essa incidência de juros é uma incidência anual. Então, conforme tu quiser, tu pode ir pagando. Se tu quiser pagar mensalmente, se tu quiser pagar anualmente, a forma de pagamento é tu que escolhe conforme, né, a tua disponibilidade de fazer esse pagamento de volta, né? Então, as vantagens, né, desse tipo de empréstimo é a questão da burocracia, né? Não tem burocracia nenhuma, não tem score de crédito, não precisa se identificar, não precisa ficar enviando documentação nenhuma. O protocolo não vai pedir para ti uma folha de pagamento para saber quanto que tu ganha, quanto que tu não ganha, o que tu faz ou deixa de fazer. Se tu tiver um ativo bom para dar de garantia, ele vai te deixar pegar até no máximo 80% do valor do ativo que tu emprestou. Os destaques, né, que a gente dá aqui para esses protocolos de empréstimo são aqui, por exemplo, a Aave, né, que é a mais famosa, que é a que atua na rede Ethereum, né, hoje é que tem
o maior TVL, né, o maior valor bloqueado ali dentro dela. A gente tem também a Pound, né, também é uma bem conhecida aí, de todo mundo cripto, e a gente tem a Camino, né, que ela também agora está vindo com mais força aí na rede Solana. Então, o destaque, né, que eu deixo é que aqui você é o banco, então você pode gerar renda, né, ou acessar capital sem vender tokens. Então, isso que é o mais bacana dessa questão dos empréstimos, né? Quando tu aprende sobre isso, né, sobre todas as nuances ali que tu pode fazer, tu nunca mais precisa vender, por exemplo, o teu Bitcoin. Pode deixar ele como garantia, pegar ali um empréstimo em dólar, né, quando tu precisar fazer alguma coisa, e depois tu vai pagando esse empréstimo de volta, né, até que tu liquida o empréstimo e teu Bitcoin ele fica disponível, né, para ti poder sacar ele de volta ali para tua carteira, tranquilo? Então, finalizando, né, dos três lá que a gente tinha comentado no início do vídeo, a gente vem então para a renda passiva, né, que são o quê? São os farmings e os stakings, né? São o quê? O staking, por exemplo, né, a validação da rede, Proof of Stake, com recompensas periódicas. Então, o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, ali o Ethereum, né, ou a própria Solana, por exemplo, a gente deixa em stake aquela moeda para poder ajudar, né, com a validação da rede, para poder ajudar com a segurança, né, da rede em si. Quanto mais moedas estiverem travadas em stake daquela rede, né, melhor para todo mundo que, né, que utiliza, que tem aquele token, porque é mais seguro, né, vai ter menos token em circulação para ser vendido, ocasionando ali, por exemplo, né, uma queda no valor daquele token em si. Então, tu pode fazer o staking nessa moeda e receber ali entre 3 a 5% de juros anual, né, por estar fazendo staking. Se tu tá, por exemplo, com aquela moeda parada e tu quer rentabilizar ela de alguma forma, né? E a gente tem também os yield farms, né, que é o quê? Que é o fornecimento de liquidez em pools, por exemplo, né, as famosas pools de liquidez, para obter tokens como recompensa. Então, nesse caso, tu coloca ali numa pool de liquidez 2 ativos e sempre que pessoas entrarem naquela pool para negociar aqueles ativos, tu vai ganhando taxa naqueles mesmos ativos que tu disponibilizou, né, como tokens daquela pool que tu criou anteriormente. Então, toda vez que tu cria uma pool com 2 ativos, aqueles ativos ali, eles vão ser disponíveis, né, para trocas na pool, e quanto mais gente for trocando lá, mais tokens iguais aos que tu colocou na pool, tu vai recebendo de volta ali como um, entre aspas, né, um juros, né, uma renda passiva sobre aquele valor que tu colocou ali. Tranquilo? Então, os retornos, eles variam muito, né, de acordo com o risco e o protocolo. Por quê? Que vai variar muito, né, de que nem a questão ali que a gente tem dos tipos de protocolo, né? A gente vai ter, por exemplo, de pools, a gente vai ter a Uniswap, a gente vai ter a Cake, né? A gente vai ter algumas outras ali, por exemplo, o Radium da Solana, Meteora. Então, o risco ele vai variar do tamanho que é o aplicativo, né? Se ele tem algum risco, por exemplo, de ser explorado, né? De ser hackeado ou qualquer coisa do tipo, ou ter algum problema de contrato. Então, esse é o risco que a gente corre, por exemplo, né? Fazendo alguma dessas estratégias que a gente colocou aqui. O destaque que eu deixo, né? Então, para essa estratégia é que você coloca seu dinheiro para trabalhar, né? Literalmente enquanto dorme. Então, é aquela velha frase, né? Que existe, que é uma frase bem conhecida aí no mundo dos investimentos, né? Do nosso querido Warren Buffett, né? O maior investidor do mundo, que ele fala sempre que se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você terá que trabalhar até morrer, né? Então, aqui a gente tem uma saída, né, no DeFi, de poder fazer isso, né? De fazer dinheiro enquanto a gente dorme, fornecendo liquidez, por exemplo, em pools, né? Fazendo stakings com o nosso dinheiro ali. A gente tem outras opções também de farmar airdrops ou coisas do tipo, né? Mas são um assunto, né, para mais longa data aí, que são diversas nuances que a gente tem ali para conseguir fazer rendimentos, né, no DeFi específico na Web3. Seguindo, então, a gente tem, né, como a gente falou, os componentes do DeFi, então, que são o quê? São as DEX, né, por exemplo, Uniswap, Pancake, né, que nem o exemplo que a gente deu, que ela serve para quê? Para fazer compra e venda de tokens sem intermediário, né, que também a gente consegue montar pools, né, e a gente tem também o Lend e Borrow, né, no caso ali os exemplos que a gente deu, né, Aave, Compound, que é o quê? É emprestar e tomar emprestado, né, usando um colateral, geralmente criptomoeda. Finalizando, a gente tem o Farming Stake, que é a famosa renda passiva, né, com liquidez ou validação da rede, né, conforme a gente explicou, né, no slide anterior aí. Então,
são retornos variáveis, né? E dependem muito de protocolo para protocolo. É uma questão ali que vai variar, né? Um protocolo às vezes vai estar com um valor de um percentual de valor, o outro vai estar com outro. Então é bom a gente sempre dar uma analisada num âmbito geral, né? E tentar encontrar ali o que está pagando mais no momento que a gente vai fazer determinada ação. Então, estes, né, são os tijolos do DeFi, cada um com o seu papel, né? Todos conectados por contratos inteligentes. Então, os três ali que a gente comentou anteriormente, né? Eles são os tijolos do DeFi. É por ali que tudo acontece, né? E todos eles estão conectados, né? Por contratos inteligentes. Então, quais são as vantagens, né? Da gente usar o DeFi? Então, como a gente já falou anteriormente, né? A questão da autonomia total. É você que está no controle, né? Você não depende de bancos, não depende de terceiros, de ninguém. Só precisa ter uma carteira cripto, conectar nos protocolos para poder fazer ali o que você quiser fazer, né? Seja emprestar, tomar emprestado, seja montar pools de liquidez, seja fazer staking de alguma moeda em algum protocolo, tudo é por sua conta, né? Então, outra vantagem que a gente tem aqui é a questão dos juros, né? Eles são muito mais altos, por exemplo, do que os bancos tradicionais. Pega uma pool, por exemplo, mesmo que ela for uma pool conservadora, né? Uma pool de liquidez conservadora, ela vai te dar ali de 3 a 5% ao mês, com ativos bons, com ativos que têm ali uma determinada estabilidade, né? Que são ativos que tu pode levar para longo prazo. Quero que vocês me digam aí do outro lado, e vocês conhecem algum tipo de investimento? Podem comentar aqui embaixo nos comentários, se vocês conhecem algum tipo de investimento aí, que não seja pirâmide financeira, tá? Nem nada do tipo, que pague esses valores de 3 a 5% ao mês aí, sem muito risco, né? Então, aqui os juros, eles estão extremamente altos, né? Se comparados com os bancos tradicionais, porque a gente sabe que ali o banco tradicional, um investimento bom, ele vai te dar 1% ao mês. Então, imagina tu ganhar 3 a 5 vezes esse valor, né? Sabendo utilizar estratégias corretas aqui dentro do mundo DeFi, né? Então, outra vantagem que a gente deixa é a questão da liquidez, né? A liquidez aqui no mundo DeFi, ela é 24/7. Então, qualquer hora, qualquer dia da semana, tu pode entrar aqui, sacar teus valores, transacionar aqui dentro, que não vai ter nenhuma limitação, né? Que nem o banco, às vezes ele coloca lá um determinado valor de corte, né? Que, no final de semana tu não pode movimentar mais do que 5 mil reais, por exemplo. No DeFi não existe isso. Tu pode utilizar ele a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer dia da semana e movimentar o valor que tu bem entender, né? Só precisa conectar tua carteira lá, aprovar as transações e fazer o que tu quiser fazer a hora que tu quiser fazer, tranquilo? E uma das coisas também mais importantes que a gente tem no DeFi, né, é a questão da transparência. Por quê? Porque como é tudo em blockchain, é tudo transparente, né? É tudo visível, a gente pode abrir ela a hora que a gente quiser e consultar para ver tudo o que está acontecendo ali dentro, tranquilo? Então, uma frase que eu deixei aqui embaixo, né? No DeFi, você não pergunta se pode, você conecta a carteira e faz. Então, tu não precisa ficar perguntando para ninguém se tu pode fazer alguma coisa ou não, se tu tem que fazer uma transação mais alta de algum país para outro, tu tem que ir lá no banco ficar perguntando se tu pode enviar, por que tu está enviando esse valor, dá um milhão de explicações às vezes, né, para alguma coisa que tu quer fazer, seria no teu ver ali às vezes muito simples de ser resolvida, né, e no banco tradicional eles têm aquela burocracia danada que eles colocam, né, para alguma coisa que tu vai fazer ali que seja um pouco diferente do ocasional, né? Então aqui não tem isso, aqui tu só conecta a tua carteira, ele nunca vai dizer se tu pode ou não fazer alguma coisa. É só tu conectar a tua carteira e fazer o que tu quiser fazer ali a hora que tu quiser. Coisa que eu sempre deixo, né, como vocês devem ter percebido nos meus vídeos, é a questão dos riscos e cuidados que a gente tem que ter quando a gente for fazer alguma coisa. Então aqui não vai ser diferente, né? Então eu deixei aqui, né, os riscos e cuidados que a gente precisa ter também, né, quando a gente for utilizar o DeFi, né? Que é o quê? São os rug pulls, né? O que é isso? São projetos falsos. Então, sempre que a gente for utilizar um projeto, né, para fazer um empréstimo, para fazer uma pool de liquidez, para fazer um yield farming ali, qualquer coisa do tipo, sempre pesquisar se aquele projeto é legítimo, né, se é um projeto que já tem bastante tempo de mercado, qual é o TVL que aquele projeto tem, se já tem bastante gente que está usando ele, né, porque tem muita gente que faz rug pulls com projetos, né, muitas vezes eles criam um projeto ali falso, vamos dizer assim, né, só para tentar fazer um chamariz para as pessoas, colocam ali, muitas vezes,
taxas, né, juros pagos exorbitantes para fazer com que a ganância das pessoas, né, seja atraída para lá, e no fim eles pegam e dão um hug na galera e limpam a carteira dessa galera que conectou naquele projeto em si. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, verificar os projetos que a gente está utilizando, né, se eles são projetos confiáveis ou não. Como eu falei anteriormente ali, né, eu costumo usar aqueles que eu deixei ali nos slides, né, a Uniswap, a Pancake, a Jupiter, né, a Radium, Meteora, por exemplo, né, também costumo utilizar, né, a Aave, a Compound, a própria Camino, uso a Morpho também de vez em quando, né, para questão do Land Borrow. Então, sempre verificar, né, qual é a procedência desses aplicativos que a gente está interagindo, tranquilo? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado, né, é a questão na falha em contratos, né, que às vezes acontecem alguns bugs, né, e códigos que eles são frágeis. Então, a gente tem que tentar sempre, né, utilizar já aplicativos ali que são um pouco mais consolidados, que eles já passaram pela prova do tempo, né? Quanto mais velho for aquele aplicativo, melhor, que mais tempo ele já resistiu, né, a esse mundo da Web3. Então, melhor para a gente usar, né? Outro risco aqui que a gente tem que ter é a questão do phishing, né? São sites clonados, é uma coisa que acontece bastante, né? O pessoal, por exemplo, vai lá e copia o site da Aave, né? Digita lá um www.aave, em vez de botar tipo um .com, eles vão lá e botam tipo .xyz, e aí eles vão alterando alguma letra, alguma coisa ali do site e copiam, né, todo o front-end, todo o restante daquele site para tentar enganar a pessoa que está começando ali, né, que não conhece o site, que não sabe qual que é o verdadeiro site. Então, uma coisa que eu aconselho vocês, sempre que forem utilizar algum desses protocolos, entrem no site do Defalhama e procurem o protocolo por lá, porque lá vai ter sempre o site, né, que é o oficial do projeto. Então, tu clica lá, procura o site, verifica o site lá que está indicando no próprio Defalhama e ele já vai te direcionar para o site correto ali daquele protocolo para não ter nenhum erro quanto a isso, tranquilo? Nunca pesquisem no Google, tá? Porque o Google tem a questão do patrocinado lá, que muitas vezes ele pega um site falso e joga para cima do próprio verdadeiro. Então, se vocês não tiverem atenção ali, vocês pesquisando pelo Google, muitas vezes vão ter esse problema de cair no site falso, porque o Google ele vai sempre dar preferência ao patrocinado, né? Para quem está pagando para aparecer lá. Então, esses golpistas eles pagam para subir na pesquisa do Google, para muitas vezes ficar na frente do próprio site original ali. Então, outro cuidado que eu deixo, né, é a questão aqui do principal, né, que é o quê? A falta de estudo. É tu entrar, né, para fazer alguma coisa sem ter estudado sobre aquilo ali, né, sem saber o que tu realmente está fazendo. Então, acho que o mais importante, né, o maior ponto de atenção que a gente tem que ter sempre é a questão do estudo. Primeiro, de fazer algo, sempre estudar sobre aquilo, sempre testar com um pouquinho de dinheiro, né, pra gente ir pegando o jeito ali, para depois, né, que a gente aprendeu, que a gente já entendeu, que a gente viu qual que é o site que é o verdadeiro mesmo, né, a gente poder daí, né, aplicar um dinheiro maior, poder fazer as coisas já com mais tranquilidade, vamos dizer assim, né. Então, outro alerta que eu deixei aqui embaixo é sempre, né, cheque se o projeto ele foi auditado, né, se o time é conhecido e se a comunidade é ativa. Se tu fizer esse cheque aqui, né, checar se o protocolo ali ele é auditado, né, por exemplo, por uma Certic da vida, né, se o time que está por trás ele é conhecido, né, já trabalharam em outros projetos, é um time que, né, que o pessoal do mundo cripto já conhece, né, e se a comunidade daquele projeto, daquele protocolo ali, ela é ativa, a chance, né, de ter algum problema com isso, ela é baixíssima, né, fazendo isso, a gente elimina bastante problema. Então, finalizando aqui, né? O DeFi, ele coloca o poder nas suas mãos, mas com o poder também vem grandes responsabilidades, né? Então, estude, como eu falei, teste com pouco no início, vai devagarinho, vai vendo como é que funciona, né? Vai testando aos pouquinhos, vai vendo ali qual é o funcionamento de cada site, quais estratégias, né, que tu pode usar dentro daquele site ali. Então, vai com consciência, né? Vai tranquilo, vai sem pressa, vai estudando, vai conhecendo, para daí depois, né, quando tu for ali colocar, às vezes, um valor um pouco maior, tu já ter uma tranquilidade por já estar conhecendo ali todo o protocolo, né, já ter entendido tudo como é que funciona. Tranquilo? Então, se tu curtiu o conteúdo, vou pedir de novo, né, para ti se inscrever aqui no nosso canal, deixar o likezinho, né,
ativa também o sininho aqui para toda vez que a gente fizer um vídeo novo, né, tu ser notificado. Assim, sempre que a gente lançar um vídeo novo aqui na segunda, quarta e sexta, tu vai ser notificado aí como uma das primeiras pessoas, né, para receber o nosso conteúdo. Então, se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa aqui embaixo nos comentários, né, tua pergunta, tua dica, qualquer coisa que tu quiser deixar aqui pra gente. Eu vou estar sempre lendo todos os comentários aqui, respondendo vocês. Então, se quiser também nos seguir lá no Instagram, né, lá eu costumo deixar conteúdos mais rápidos, né, conteúdos do dia a dia, né, notícias, informações. Finalizando aqui, deixo sempre a minha famosa frase, né, que disciplina é o único atalho. Então, é por aqui que vocês têm que seguir, né, pelo caminho da disciplina, e seguindo aqui, nesse caminho, vocês vão sempre muito longe aqui no mercado cripto, né, na Web3, tranquilo? Então, por hoje, fico por aqui, fiquem todos com Deus, grande abraço, tchau, tchau.